Glória a Deus. Queridos, esses últimos dias, eu tenho estado meio nostálgico. E deveria ser assim todo dia, né? Se é a alegria do Senhor, que é a nossa força, a gente deveria estar assim todo dia. Ontem a gente teve o Expresso 1 aqui, ou Expresso 2, e falou-se tanto, né? O Expresso 2 é um curso voltado para a formação de líderes de célula. E uma das coisas que se compartilha muito nesses cursos é sobre a importância da nossa intimidade com o Senhor. E não lembro se foi o Daniel, alguém, não lembro quem foi que falou exatamente, mas ele disse mais ou menos assim: quando ele está reunindo com alguém, com os seus discípulos, ou com algum membro da célula, enfim, que essa pessoa está passando por tribulações, talvez agitos emocionais, talvez está vivendo aquele, eu gosto de chamar do estresse comprimido, sabe, quando você tem muita coisa para fazer, você não consegue focar, você faz várias coisas ao mesmo tempo, no final do dia acha que não conseguiu produzir nada. E quando a gente fica nessa dinâmica agitada, diária, basta você fazer essa pergunta. Esse irmão compartilhou ontem. Normalmente ele pergunta assim: como é que você está no seu TSD? O que é o TSD? O TSD é o tempo a sós com Deus. É o seu tempo de intimidade com o Senhor. É o seu tempo com aquele que deveria ser o tempo mais importante do seu dia, né? O tempo com Deus, para você meditar na palavra, você orar. E eu percebo que quando eu fico mais para baixo, digamos assim, sempre, eu tenho negligenciado na minha intimidade com o Senhor, né? E a minha oração é que a gente realmente possa sempre estar desfrutando dessa intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Então fica esse recado. E agora eu quero entrar na mensagem. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Eu tenho entendido que quando você é perseverante em qualquer coisa, você vai ser bem-sucedido. Se você for perseverante em gastar menos do que você ganha mês a mês, você vai ser bem-sucedido em ter uma reserva financeira para uma eventual emergência. Se você é alguém que come equilibradamente, de forma saudável, e você é constante nisso, você certamente vai ter um corpo saudável, você vai ter uma vida mais saudável. Porém, da mesma forma, se você é perseverante em gastar mês a mês mais do que o que você ganha, você vai ser bem-sucedido em endividamentos. Você vai ser muito bem-sucedido em desorganização financeira. As coisas são muito simples. Nós aqui complicamos as coisas. Quando nós somos perseverantes e constantes ao longo de tempos, comendo além daquilo que a gente precisa, a gente vai ser bem-sucedido em acumular alguns quilos a mais. Da mesma forma, se a gente for perseverante na academia, fazendo as atividades, a gente vai ter uma musculatura mais desenvolvida. Você tem visto que eu tenho ficado mais musculoso, né? Brincadeira, queridos. Mas eu me lembro, não estava nem na mensagem aqui que eu ia ministrar para vocês, mas eu me lembro que, quando eu era jovem, talvez ali com 12 anos de idade, mais ou menos, eu morava no Montese, e por trás do Montese, do prédio que eu morava, tinha um bairro popular. Na verdade, o Montese era um bairro popular, mas tinha uma favela. E eu comecei a me aproximar desses meninos lá, e a gente soltava muita raia. E a gente fazia o que a gente chamava de paquetão, umas pipas bem grandes assim. Só que, como ele era grande demais, ele ficava pesado e cortava o dedo da gente. Então, quando a gente ia brincar, dar os lances e tal, machucava o dedo. E aí me ensinaram que, para deixar a pipa mais leve, a gente pegava um cigarro, e com o cigarro a gente fazia pequenos furos
naquele papel de seda lá, e a pipa ficava mais leve. Só que quando a gente fazia muitos furos sequenciados, o cigarro apagava. E para não apagar, o que era que a gente tinha que fazer? Para atiçar aquela brasa. E eu sei que nesse pequeno começo, eu acabei me viciando em cigarros. Não é? O pecado é assim. Ele é sutil. À primeira vista, parece inofensivo. Mas quando você é perseverante e constante, a tendência é você mergulhar cada vez mais nesse pecado. Às vezes começa com uma simples mensagem. Oi, tudo bem? Próximo passo que você der vai provavelmente ser o início de um grande fim. Então, tudo na vida começa pequeno. Hoje, olha para essa pessoa que está aí do seu lado, talvez é sua esposa, é seu marido, essa pessoa linda que está aí pertinho de você. Você sabia? Essa pessoa não nasceu falando. Essa pessoa não nasceu andando. Olha, a primeira palavra qual é? Papai, papai. Hoje é um tagarela. Começou pequeno. Todos nós começamos pequeno. Toda grande empresa começa pequeno. Toda grande empresa começa pequeno. Então, nós precisamos sair daqui entendendo isso. Nós não podemos desprezar os pequenos comércios. E nós temos uma tendência de desistir quando os primeiros sinais de que nada está acontecendo. Nós temos essa tendência de desistir. A gente está querendo algo, está lutando com aquilo e parece que não está acontecendo. Vocês sabem que eu gosto de criar abelha, né? Eu estou com 3 anos nesse projeto e eu quero fazer desse projeto um projeto social da nossa igreja muito relevante. E quando nós começamos lá, eu tendo que convencer o rapaz que me ajuda lá, que é um negócio legal. O meu desejo é levar uma fonte de renda extra para aquelas famílias do interior, mostrando para eles que eles podem conciliar a atividade apícola com o que eles já fazem. E eu fui a cobaia, porque eu sou advogado, tenho um escritório com muitas pessoas debaixo da minha responsabilidade, sou pastor dessa igreja, e o mais importante, eu tenho uma família de 3 filhos e uma esposa maravilhosa. Você que tem família, você sabe o quanto é desafiador a dinâmica diária para a gente manter uma família. E nos prumos do Senhor, então, meu irmão, o desafio ainda é maior. Mas o fato é que, mesmo tendo tantos afazeres, ainda assim eu consegui mostrar para essas pessoas que nós podemos agregar essa atividade. E quando nós começamos lá, eu com ele no mato, pegando um enxame, colocando na colmeia, trabalhando e tal, nós começamos com 5 colmeias. E no primeiro ano eu mostrei para ele como se montar um apiário, que nós chamamos de apiário, aquele local que ficam as colmeias. Primeiro ano, só trabalho, só peia. Segundo ano, eu consegui colher. E nós colhemos, inclusive eu fiz um vídeo, estou guardando esse material para quando a gente fizer o lançamento do projeto social. Nós colhemos, naquele momento, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi quase 50 litros de mel. Com aquelas poucas colmeias. E ele viu que o negócio dava certo. E aí ele começou a se empolgar. Foi nessa hora que eu disse, vamos montar o seu. Então eu comprei mais material e nós montamos o apiário dele. Então, olha só, o primeiro ano eu montei o meu, mostrei para ele que dava certo. No segundo ano, ele viu os resultados. Eu colhi o mel daquele apiário que eu trabalhei o ano todo junto com ele. E aí nós montamos no segundo ano um apiário dele. Trabalhei o meu, melhorei o meu e montamos o dele. Meus queridos, esse ano, para a glória de Deus, há 1 mês e meio atrás, nós fizemos a primeira colheita de mel dele. E para a glória de Deus, juntos, eu e ele, nós colhemos 90 litros de mel. Você tem noção do que é isso? Inclusive, esse mel está à disposição aí, caso você queira adquirir e ajudar esse projeto, está aí no Conexão à disposição. Escute bem.
tudo começou pequeno. Aí não somente isso. Quando foi essa semana, teve feriado na sexta-feira, nós fomos lá. Há 1 mês e meio atrás, nós colhemos quantos litros? 90. Pois sexta-feira agora, depois de 1 mês e pouco, nós colhemos mais 120 litros de mel. Você tem noção do que é isso? Você acha que começou assim? Não, começou pequeno. Não despreze os pequenos começos. Os pequenos começos são um prenúncio de que algo grande está por vir. Grandes milagres começam humildes, pequenos. Nós confiamos em Deus e nós queremos o quê? Que Ele é poderoso para fazer o pequeno nas mãos de pessoas fiéis se tornarem grandes. Sede fiel no pouco e farei-te fiel sobre o muito. Amém? Então, olha o que diz Zacarias, capítulo 4, verso 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Muitas vezes, Deus ele começou a operar em nossas vidas de maneira tão singela, de forma que parecia até insignificante. Se eu pudesse ter tempo para testemunhar tudo o que eu vejo que acontece na vida de vocês. Casamentos que estavam destruídos, e em uma conversa que aparentemente não deu resultado nenhum, plantou-se ali uma semente. E após alguns encontros, essa semente foi germinando. E o Senhor, o que é que a palavra de Deus diz? Uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é o Senhor. É o Senhor. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos aplicar fé. Olha esse outro texto, 1 Reis, capítulo 18, verso 44. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Talvez é o seu primeiro salário como estagiário. Talvez essa pequena mão, essa pequena nuvem, talvez seja uma entrevista, que você saiu de lá sem muita expectativa naquela entrevista de emprego. Talvez essa nuvem do tamanho da mão de um homem seja um concurso que você faz para a experiência. Mas tudo começa ali. O pequeno sinal, uma nuvem. Israel, nesse tempo, estava vivendo um período de 3 anos e meio de seca. A fome estava instalada naquele ambiente. Vocês lembram daquela história da viuvinha de Sarepta, que o profeta chegou, inclusive recentemente ministraram aqui sobre ofertas, e o profeta chegou e ela estava juntando algumas lenhas para fazer a última comida, a última refeição dela e do seu filho, antes que eles morressem. E o profeta olha e diz: olha, vamos fazer o seguinte, você faça primeiro para mim, me dê um copo d'água, faça uma... E o que é que aconteceu ali? O resultado de um tempo de seca, um tempo de muita escassez, um tempo de muita fome, um tempo de agonia, um tempo de desespero. E a gente olha para aquele profeta, num primeiro momento, tem até raiva dele. Como que um filho de uma ungida desse vem na casa de uma mulher que está passando necessidade e ainda pede o primeiro prato para ele? Não tem pena, não. Só que ali era um sinal de que algo grandioso estava por vir. E sabe o que foi que aquele profeta declarou depois que aquela mulher foi fiel? Até que venha a chuva sobre Israel, nunca mais faltará farinha e nem azeite na sua casa. Você tem noção do que é isso? Olhar para trás e ouvir essa história é muito fácil. Eu quero ver a gente viver hoje. Não espere algo extraordinário da parte de Deus
se você nunca fez algo extraordinário para Ele. A gente sempre quer que Deus nos abençoe. Mas e quanto a nós? Como tem sido a nossa vida? O que nós temos feito? Israel estava debaixo de um julgamento de Deus, sabe por quê, queridos? Por causa da idolatria daquele povo. O próprio rei Acabe, junto com a sua esposa, eles haviam intencionalmente afastado o povo do Senhor. Para quê? Para andar vacilante, seguindo a falsos deuses, com ofertas. O mundo jaz do maligno está aí. São ofertas. E se você tem uma motivação de servir a Deus por dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa. Certamente você vai mudar de patrão se você achar quem pague um pouco mais. Certamente. Isso é muito sério. Se você está na empresa que você está por causa de dinheiro, certamente, na hora que você tiver uma oportunidade melhor, você dá um pé na bunda daquele patrão. Porque a tua motivação é o que a palavra de Deus diz. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 18, o profeta Elias, você vai ver que ele ora por chuva. E nesse momento que ele está orando por chuva, ele manda que o seu servo, ele vá ao horizonte verificar se está tendo alguma manifestação de chuva lá. E manda uma vez. Nada, Senhor. Nada de chuva. E Elias, vai lá de novo. E o servo vai, segunda vez, e volta e diz, nada de chuva. E Elias continua perseverando em oração. Elias tinha uma palavra de Deus já. Todos nós temos promessas. Assim como Elias tinha uma palavra, todo domingo, toda vez que você lê a palavra de Deus, você vê que você tem promessa sobre a sua vida. O grande problema, sabe qual é? É porque a gente despreza os pequenos começos. Nós não perseveramos. E na terceira vez, Elias manda o servo ir lá. E o servo volta, nada, Senhor. Isso se repetiu por 7 vezes, até que o servo volta e diz, Senhor, tem um pequeno sinal. Está surgindo uma nuvem lá no meio do oceano. O problema é que essa nuvem é do tamanho da mão de um homem. É muito pequenininha. Vamos ler juntos lá, a partir do verso 41 de 1 Reis 18. Em seguida, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então, o Senhor concedeu força extraordinária. Diga, força extraordinária. Força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Coloca o primeiro versículo de novo, por favor, meu querido. O que foi que Elias disse a Acabe? Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Somente depois disso foi que Elias foi orar. Elias já declarou a manifestação gloriosa do milagre antes do milagre acontecer. Esse é um grande segredo para a nossa vida, querido. Em meio à tempestade, em meio às circunstâncias adversas, nós temos a tendência de focar no problema e esquecer as promessas. É no momento
em que nós estamos vulneráveis, que o maligno, ele traz uma oferta. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, homens e mulheres deixam no esquecimento a bela família que o Senhor lhe confiou. A esposa, o marido, os filhos. E nesse momento, vem uma oferta que faz cair por terra todas as bênçãos que Deus tinha para a sua vida através da sua família. E aí vem a devastação do adultério, o distanciamento de Deus, vem todas as tragédias anunciadas, são tragédias anunciadas. Por que eu digo que é uma tragédia anunciada? Porque todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E se eu peco conscientemente, eu estou semeando o quê para a minha vida? Diga, morte. Então não me venha dizer, não sei como aconteceu. Como não, querido? Como não? Você vê que os pequenos começos, tanto acontecem para coisas boas, como acontecem para coisas ruins. E antes daquele milagre acontecer, Elias já declarou, com fé, sem duvidar, vamos alargar as tendas da nossa igreja. Nós temos declarado isso, sabe por quê? Porque isso é real. É só uma questão de tempo. Porque tudo o que a gente está experimentando até aqui é só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Grandes coisas ainda estão por vir, querido. Essa mensagem tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Essa igreja, a nossa igreja, começou como essa nuvem, do tamanho da mão de um homem. Um grupo de evangelismo, onde 3, 4, 5 pessoas se reuniam semanalmente para compartilhar sobre a palavra de Deus. E a nossa liderança, crendo, aplicando fé, que um dia a gente ia viver o que nós vivemos hoje. E nós continuamos declarando. Ainda não é o fim. Muitas coisas estão por vir. São centenas e milhares de testemunhos que ainda vamos ouvir e ver com os nossos olhos acontecerem. De pessoas sendo libertas das drogas, pessoas sendo libertas dos vícios da bebida, pessoas sendo libertas da prostituição, pessoas sendo libertas do lamaçal de dívidas, pessoas realmente sendo libertas da língua amaldiçoadora, pessoas sendo libertas de tudo aquilo que o inimigo usa para escravizá-la. E nós vamos ver a glória de Deus se manifestar na nossa cidade por completo. Nós temos que declarar isso. Como Elias diz, ei, vai lá e se prepara, porque vem chuva aí. E eles olhavam para o céu e diziam, como assim? O sol está mais perto da terra, só pode, porque está tudo seco, está tudo quente. Mas aquele que tem uma palavra de Deus, ele não vê como os outros veem. Eles não veem como os outros veem. Então, eram 3 anos de seca, muita fome. Quando nós somos fiel no pouco, Deus, assim como Ele deu a Elias, nos dá força extrema para a gente continuar e perseverar. Quer ver o exemplo diário que acontece muitas vezes? Sabe aquele cara xarope, aquele teu patrão que vive te enchendo o saco, a sensação que tu tem é que ele está te perseguindo? Deixa eu te dizer uma coisa. Seja fiel. Seja fiel, Deus vai te honrar. Seja fiel, continue perseverando. Ei, querido, aquele professor chato lá da sua escola, que você se acorda, tem nem vontade de ir para a escola, só em pensar na aula daquele professor, faça a sua parte, persevere, persevere. Ei, irmã, a palavra de Deus diz que você ganha o marido no silêncio. Está com 3 meses, 4 meses que você ora, você declara e parece que nada está acontecendo. Deixa eu te dizer, o Senhor está dando o crescimento. Ei, empreendedor, empresário, parece que as coisas não estão dando certo, a concorrência está grande demais. Deixa eu te dizer, não desista, persevere, persevere. Óbvio que você tem que ter consciência também do que você está fazendo. Será? Como o pastor Santos falou, às vezes a gente sai tomando decisões na nossa vida e a gente não pergunta a Deus o que é que Ele acha disso, não. A gente está semeando para a nossa glória. Por isso que a Bíblia diz, é vanglória. Quando você faz algo para a sua própria glória, você está em uma glória vã. É uma glória sem sentido.
Por isso que lá em Mateus capítulo 6, ele diz, aquele que faz a obra de Deus aqui, esperando tapinha nas costas, para ser honrado aqui, já recebeu sua honra aqui na terra. Não vai ter honra no céu. Não despreze os pequenos começos. Então, o pequeno sinal da nuvem mostra que Deus não despreza os começos humildes. O que começa pequeno pode se transformar em algo grandioso. O que começa pequeno pode se tornar algo grande e vai se tornar, se a gente acreditar e perseverar. Então, o recado que eu quero trazer para você hoje, seja perseverante e tenha fé no processo. Diga, perseverança e fé no processo. Esse é um segredo para uma vida cristã bem-sucedida. Talvez um dos maiores segredos depois da sua intimidade com Deus. Depois da sua intimidade com Deus. Olha o que diz o verso 16. Então Obadias, depois que Elias manda o seu servo Obadias ir até Acabe, ele diz, então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? O cara é um homem de Deus, sendo usado por Deus para interceder por Israel, para trazer chuva naquele tempo de seca e escassez, é chamado como perturbador. Sabe, queridos, muitas vezes a gente quer pregar o evangelho e as pessoas não dão ouvidos. Enquanto você vai levando a palavra aqui, tem 10, 20, 30 te chamando de perturbador. Deixa de perturbar. Você já viu aquele senhorzinho que está lá na praça falando da palavra de Deus? É a luz que ele tem da pregação. E às vezes a gente olha e diz, olha, o cara perturbando. Nós mesmos, seja honesto. Seja honesto. Perturbador. Quantos de nós somos tidos como perturbador? Olha o verso 18. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins, falsos deuses. Olha como isso aqui é sério. Olha como isso é sério. Sabe a realidade? A realidade é que o povo de Israel, eles eram influenciados por Acabe e Jezabel, sua esposa. A quê? A não quererem promover adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles estimulavam o povo a adorar, ao invés do verdadeiro Deus, o Senhor, adorar falsos deuses, desviando Israel dos caminhos do Senhor. Cuidado com quem você anda, viu? De repente essa pessoa está chamando o teu líder de célula, o teu discipulador, a pessoa que está te evangelizando, como perturbador. E, na realidade, essa pessoa está agindo como Acabe e Jezabel, te afastando daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus quer para a sua vida. Elias, sabe o que estava acontecendo aqui? Elias, ele estava indo contra um sistema mundano que prometia, sabe o quê? Uma falsa paz. Um sistema mundano que prometia prosperidade através de deuses pagãos. É uma propina para você ganhar mais dinheiro. É uma mulher toda possuída pela pombagira que vem sensual para você, dizendo que ela é uma oferta melhor do que a sua esposa. É assim que Acabe e Jezabel estimulavam o povo de Israel a se afastarem de Deus. É o Instagram. Essas coisas que vêm de forma muito sutil, te lançando numa correnteza que você, quando entra nela, entra com muito prazer. E o pecado é prazeroso mesmo. Essa é uma estratégia maligna. É por isso que as pessoas dizem, rapaz, quando eu entrei na igreja, parece que as coisas fizeram foi piorar. Não, não é que as coisas pioraram, as coisas já estavam ruins. Agora é que você está indo contra esse sistema que você estava acostumado e você está tendo que sair da zona de conforto, decidir contra as suas paixões carnais. Por isso que se torna mais dolorido. Porque antigamente, ao invés de você perdoar as pessoas, você era indiferente a elas, você isolava elas da sua vida. E hoje, você, na nova luz da palavra, você aprendeu o quê?
Esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Você aprendeu que lá em Mateus 18 diz, se o irmão peca contra ti, tu vai até ele e resolve. E o caminho de volta é mais difícil, ou não é? Você restituir quando você gera um prejuízo? Não. Nessa correnteza mundana, quando você gera um prejuízo a alguém, você foge. Bateu o carro, deu um prejuízo, quer nem saber se morreu. Vai-se embora para tu não pegar a culpa. É ou não é, queridos? Agora, se você está indo atrasado para uma audiência, para uma reunião, de repente você encosta seu carro no carro de alguém, você vai ter que parar, talvez você vai perder sua reunião. Porque você vai ter que restituir aquele prejuízo. Talvez você estava com expectativa de trocar de carro e agora esse prejuízo vai te impedir. Deixar de realizar o meu sonho, trocar de moto, vou aqui ficar aqui para cobrir esse prejuízo? Não. É um boleto, é um DARF, é um imposto que você olha, rapaz, eu não vou pagar isso aqui não. Esse imposto aqui, ficando na minha conta, vai dar muito mais possibilidade de eu prosperar. Prosperidade baseada no estímulo mundano. É isso. E eu te pergunto, é fácil você ir contra esse sistema, sim ou não? É por isso que quando você entra na igreja, você é liberto pela palavra, você precisa assumir que você precisa abandonar certas práticas que para você era um estilo de vida maravilhoso. Maravilhoso. Isso é sério, queridos. Então, Elias, ele estava indo contra um sistema. E como ele ia contra? Com a verdade. Confrontando o pecado. Chamando o povo de volta à santidade. Era contra o sistema estabelecido por Acabe e sua esposa. Você consegue ver isso hoje na política aqui? Um sistema que quer simplesmente fazer cair por terra todos os princípios da palavra de Deus, e quem vai contra esse sistema é engolido por ele. E o pior, sabe o que é? Que o povo, que é a grande massa, acha que é rebelde. Não, só está querendo trazer à luz algo que a gente não dá conta de ver. Simples assim. Mas as coisas se tornam avassaladoras. Isso é muito sério, queridos. A verdade representada por Elias, um profeta de Deus, era incômoda. Por quê? Porque revelava o pecado e exigia o arrependimento. Seja bem honesto, assim como você adiou os dias da sua conversão, porque você não queria deixar de fazer o que você fazia, e você sabia que quando entrasse na lei dos crentes, agora tu é da lei dos crentes, não pode mais beber, não pode mais fumar. Meu irmão, eu não bebo e não fumo, sabe por quê? Não é porque eu sou crente, não. É porque eu entendi que isso não é saudável para mim. Eu não traio minha esposa, sabe por quê? Não é porque eu sou crente, não. É porque eu sou fiel à minha esposa. Sabe por que, que o mundo prospera em muitos aspectos? Porque tem gente lá fora que é mais fiel a princípios de Deus, até inconscientemente, do que muita gente que está dentro da igreja. Sabia disso? E aí tem gente dentro da igreja que nada e morre na beira da praia. Por quê? Porque está como aquele cachorro, rodando atrás da bênção, mas não faz o que tem de ser feito. E o mundo lá fora tem muitos que não sabem nem o que é que tem que ser feito, acaba fazendo e tem os resultados disso. Aí o crente, por que que o fulano está bem roubando? Está bem... Irmão, olhe para você. Se avalie. Será que você não está sendo influenciado pelos profetas de Baal da atualidade? Qual é a sua motivação em fazer o que você faz? Não despreze os pequenos começos. A perseverança é uma importante chave para não desprezar os pequenos começos. E você andando próximo de pessoas que acreditam no que você acredita, a possibilidade de você romper e crescer é muito maior. Cuidado. Enquanto na lei da física os opostos se atraem, no mundo espiritual os semelhantes se atraem. Presta atenção nisso. Uma mulher que está ferida porque foi adulterada, ela não vai procurar uma mulher santa, íntegra, para compartilhar da sua aflição. A primeira pessoa que ela se lembra, sabe quem é? Da amiga dela que passou por algo parecido e se rebelou contra a família. E hoje se prostitui, achando que está pagando o marido com a mesma moeda que ele
E aí vai, sabe para onde? Para as calçadas, para os salões de beleza, para compartilhar da sua angústia, da sua aflição, para pessoas que vão olhar para ele e vão dizer, deixa de ser besta, mulher. Vai curtir a vida. Aproveita que agora tu está solteiro. Bota ele na justiça. Eu decidi, eu sou advogado, eu não trabalho com divórcio. Não trabalho com direito de família. Por quê? Porque eu não conseguia ver as pessoas. Meu Deus, uma família que está se perdendo aqui. Porque o orgulho impede de reconhecer o erro e se humilhar. Me diga uma coisa, o que é que tu perde quando tu se humilha e pede perdão, meu Deus do céu? Me diga, nada. Só aquela sensação de que está sendo otário. Eu não sou besta, não. Não fui eu que fiz. Ele que tem que ser, vir primeiro para pedir perdão. Deixa eu te dizer um segredo, isso aqui faz toda a diferença. Se eu perguntar quem é o mais rico aqui no nosso meio, se você fosse o mais rico, talvez você fosse ter prazer em dizer, eu sou o mais rico. Talvez tenha até gente pensando aqui, eu acho que eu sou o mais rico aqui nesse meio. Ao invés de tu pensar isso, tenha a seguinte convicção, daqui, de todos, eu sou o mais espiritual. Você sendo o mais espiritual, você vai ser o primeiro a se humilhar. Você se vendo mais espiritual, você vai ser o primeiro a pedir perdão. Você sendo mais espiritual, você vai ser o primeiro a servir. Vocês estão me entendendo? Então, na hora que você estiver lá no momento de embate com a sua esposa, com seu esposo, creia, eu sou o mais espiritual. Eu vou ser o primeiro a me humilhar. Eu vou ser o primeiro a pedir perdão. E aí eu posso te garantir. Meu irmão, você nunca vai ter uma família perfeita, mas você vai ter uma família feliz. Você nunca vai ter uma empresa perfeita, mas você vai ter uma empresa onde as pessoas são felizes. Vocês estão comigo, amém, queridos? É sobre isso. É sobre isso. Mas eu não consigo, pastor. Tente, meu filho, se esforce. Dê o primeiro passo. Não despreze os pequenos começos. Faça a sua parte. Em Hebreus 11, diz o quê? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que é que Elias esperava? Ele declarou antes de orar. O que é que ele esperava? Chuva. Não é à toa que ele disse para o seu servo, vai dizer para Acabe que vai vir chuva aí. Com base nessa revelação foi que ele foi orar. Ou seja, ele tinha fé. Ele via chuva, sim ou não? Fisicamente, no mundo natural? Não. Mas a fé é o quê? É a certeza do que nós não vemos. É a convicção, é a confirmação daquilo que nós esperamos. Você está vendo a sua família feliz? Não, pastor, não estou vendo. Nós estamos tristes, nós estamos brigando todo dia, a gente não está legal. Deixa eu te dizer, o que é que tu espera? Que tua família continue assim? Ou que tua família seja uma família abençoada, que a tua casa seja um pedaço do céu e você vai ser feliz com a sua família? O que é que você espera? Não, eu espero que a minha família seja feliz. Pois aplique fé, meu irmão, e parta para cima, porque assim como Elias não via nuvem nenhuma e orou, e por 7 vezes ele perseverou até que a chuva veio, faça isso. Você perdeu uma ótima oportunidade de aplaudir ao Senhor. Olha, isso aconteceu, está descrito lá no Velho Testamento. Aí olha o que traz aqui Tiago capítulo 5. Cara, isso é um aviso para mim e para você. Pastor, mas os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Estava com Jesus ali pertinho. Deixa eu te dizer, privilégio maior tem tu, que tem o Espírito Santo dentro de ti. Os discípulos de Jesus, para falar com ele, tinham que esperar uma multidão ter um discipulado com ele para poder ter contato com Jesus. E agora tu tem o privilégio de ser morada do próprio Espírito Santo. Você tem noção do que é isso? Talvez você diga, pastor, mas Elias era um profeta. Tiago 5,17, olha só. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus. Uau! Quantos humanos nós temos aqui? Elias era humano, meu irmão. Isso é para mim, é para você.
problema é que muitas vezes a gente despreza os pequenos começos. Não faça isso em nome de Jesus. Quer ver outros exemplos bíblicos de pequenos começos? Davi e Golias. Davi e Golias. Tem coisas que tu está fazendo hoje, tu não sabe por que é, meu irmão. Mas persevere. Eu imagino quando Davi estava lá, no meio da selva, cuidando das ovelhas, e pegando na funda dele, a baladeira. Pá! Tinha muita coisa para fazer enquanto as ovelhas estavam pastando. Davi poderia estar dormindo. Poderia estar não fazendo nada, como muitos de nós às vezes. Mas ele estava treinando. Ele estava se qualificando. Ele estava se preparando para algo maior que ele não sabia nem o que era. Mas ele não parou. A minha ignorância me fez pensar que com 35 anos eu ia me aposentar. Eu estava numa fase da minha vida ganhando tanto dinheiro no meu trabalho que eu achava que eu ia me aposentar com 35 anos. A minha mulher, como uma mulher sábia, olhava e dizia: amor, que loucura é essa? E eu ficava com raiva dela. Me aposentei. Estou trabalhando, é muito mais. Sabe por quê? Porque um abismo atrai outro abismo. A gente sempre acha que é para coisa ruim. Mas não, quanto mais profundo em Deus tu é, não sei se vocês já tiveram experiência de mergulhar, mas os mergulhadores, especialmente no mar, que tem grandes profundidades, eles mergulham querendo achar o fundo. Quando eles acham o fundo, que eles andam um pouquinho, quando menos espera, tem outro abismo. Então deixa eu te dizer, quanto mais profundo tu é em Deus, mais tu vai se aprofundar nele. Quanto mais tu dispuser de preparo, mais Deus vai te usar. Nunca esteja satisfeito. Nunca esteja. Oh, até com sono o irmão diz aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas está aqui. Podia estar cuidando da esposa, que está doente em casa. Ele teria uma boa desculpa, sim ou não? Mas está aqui, ouvindo a palavra, perseverando na busca por mais de Deus. Isso vai fazer toda a diferença e é por isso que o jardim tem crescido tanto. Vocês estão entendendo, meus amados? Não pare de crescer. Davi estava lá, pegava os troncos, não sei nem se tinha cajueiro naquela época, pá, errei. Pegava outra pedra, pá, errei. Opa, acertei uma, errei. Acertei duas, continuei acertando. Aí sabe o que foi que aconteceu? Uma disputa, Davi com um leão. Davi estava preparado. O que foi que ele fez com o leão? Estraçalhou o leão. Aí veio um urso maior. O que foi que ele fez com o urso? E ele continuou treinando, perseverando. Aí surgiu quem? O gigante. O que foi que ele fez com o gigante? O que é que tu tem feito hoje que está te preparando para um destino de vitória? Me diga, me diga. Ai, mas eu já sei, pastor. Será, irmão? Não é à toa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, meu querido. Isso não acontece à toa. É porque todo dia tem o seu mal. O teu preparo de hoje é para amanhã. E o que tu deixar de se preparar amanhã vai te impedir de viver os próximos dias. Vocês estão entendendo? Por isso que tem gente que está comendo o pão que o diabo amassou. Porque está vivendo só a moda de ser crente. Deixa eu te dizer, ser crente não é modinha não, viu, querido? Ser crente exige um posicionamento. Então olha para a pessoa que está aí e diga, se posicione, meu irmão. Lembra daqueles pãezinhos e aqueles peixinhos? Um pouco. Ali era um pequeno começo de algo grandioso. Vocês lembram daquele grão de mostarda, aquela sementinha de mostarda? A menor das sementes. Germinou, frutificou. Um pequeno começo. Você lembra da viuvinha que eu até compartilhei, a viúva de Sarepta? Ela deu um pequeno passo que trouxe resultados extraordinários. A realidade é que os pequenos começos geram grandes resultados. Não somente eu e a minha família, mas tantas outras famílias aqui têm dado passos após passos, semana após semana. Uma coisa que o mundo não sabe nem entende. Eu acredito na terapia. Eu acredito na terapia. Mas mais do que na terapia, eu acredito no poder de Deus na minha vida.
Se a gente for contabilizar as horas, quanto é que é uma consulta de terapia, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer, não. Eu faço terapia, tá, filhos? Só dizendo para vocês, porque eu acredito que nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa alma. Olha só, quanto que é uma consulta de um psicólogo? R$250, 150? 130? Tem gente que paga 400, 600, numa consulta, 1 hora. Se a gente for botar na ponta do lápis, irmã, quantas horas de discipulado tem semanalmente aqui nessa cidade? Tem dinheiro no mundo que pague. E pessoas têm sido transformadas através desse investimento. Sabe por que a Paz Church tem tido o resultado que ela tem tido? Porque homens de fé, mulheres de fé, que não negligenciam seu relacionamento com Deus, que não vacilam no desejo de querer mais de Deus manifestado na nossa cidade, eles são imparáveis. Porque assim como Elias tem desfrutado, essas pessoas têm desfrutado de uma força extraordinária para continuar perseverante, apesar desse sistema insano que está aí. É sobre isso que a gente está conversando. Não desista, não desista. Deus se alegra em ver o início de algo que Ele prometeu. E sabe de uma coisa? Você é uma promessa de Deus. O Senhor tem expectativas na sua vida. O que te trouxe até aqui, deixa eu te dizer isso. Talvez não é o que vai te levar daqui por diante. Porque o que te trouxe até aqui, talvez, seja motivações fomentadas por um coração enganoso. Decisões inclinadas a satisfazer as concupiscências e os desejos carnais. Mas eu vim aqui para te dizer, tenha uma mudança de postura a partir de hoje. Pare de ficar focando só no seu próprio umbigo. Vamos continuar avançando. Centenas de milhares de pessoas estão aí, esperando por alguém que possa compartilhar desse amor que já tem dentro de si. E esse alguém sabe quem é? Somos nós. Eu e você. Eu e você. Não despreze os pequenos começos. Talvez o inimigo venha com o pensamento, não, ele não vai me dar ouvidos, ela não vai me ouvir. Deixa eu te dizer, dê o primeiro passo, meu irmão. E deixa o crescimento com o Senhor. Eu me lembro de uma história, isso eu estou encerrando já. Já com 15 minutos de atraso. Mas eu ouvi uma história que ecoa no meu interior. Um jovem trabalhava há muitos anos em uma empresa de escritório, compartilhava aquele mesmo ambiente há anos. E na sua solidão, ele agonizava. Mas não tinha revelação de que ele precisava de pessoas para lhe ajudar. E alguém um dia chegou para esse jovem e compartilhou do amor de Deus para ele. E esse jovem chegou na empresa diferente. Ele chegou contagiado por esse amor ágape do Senhor. E quando ele chega, tudo mudou. Ele estava diferente. Diga, quando eu estou diferente, tudo muda. Tudo muda. E ele chegou naquele ambiente diferente. E a atmosfera mudou. E as pessoas começaram a olhar, ele está ficando doido. E ele conversando com um amigo dele, ele disse, cara, você não tem noção. A minha vida está sendo revolucionada, transformada. Hoje eu tenho um olhar diferente para minha esposa. Eu amo, eu vejo dos meus filhos algo poderoso da parte de Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu conheci uma pessoa que falou do amor de Deus para mim. Eu nunca tinha ouvido sobre isso. Aí o cara olhou, agora tu é crente? Glória a Deus que eu conheci a verdade. Aí ele, mas eu já sou crente há 30 anos. E aí ele olhou, como é que é?
faz 15 anos que a gente trabalha junto aqui, compartilhando do mesmo ambiente. E você tendo isso para mim, você nunca falou do amor de Deus para mim? Eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu sei que ela acontece. Eu sei que ela acontece. Não despreze os pequenos começos. Estou naquela academia, eu vejo gente que davam a vida por Deus. Pessoas que até foram usadas por Deus para influenciar tantas outras a irem para Jesus. E eu vejo, agora sensualizado, sendo instrumento do capeta para seduzir os homens. Homens que estavam envolvidos na obra de Deus até o pescoço, mas que de forma sutil se permitiram desviar dos caminhos do Senhor. E eu olho para essas pessoas, sabe qual é a vontade que eu tenho? De botar no braço e dizer, vamos, eu vou te levar junto comigo. Vamos para a casa do nosso Pai. Volta para o Senhor. O que é que você está esperando acontecer? Quanto tempo mais vai ser necessário para você entender que o seu lugar não é nesse mundo insano? Eu quero deixar um encorajamento para você que está debaixo do som da minha voz. É em tempo e fora de tempo. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de manifestar o amor. Talvez você não vai nem recitar um versículo. Basta um abraço carinhoso. Um abraço carinhoso. Sabe de uma coisa? Onde o amor de Deus se manifesta, não há demônio que não bata em retirada. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.